Coisa, que tempo gostoso aquele, que o trem que partia de Jaboatão às 5h15 da manhã, com destino ao Recife, era Jaboatão, era Socorro, Floriano, era Coqueiral, Tigipió, Areia, Ipiranga, Recife. E agora, de Coqueiral, Cavaleiro, é distrito de Jaboatão. Quando o trem saía de Jaboatão às 5h15 da manhã e viajava também entre os estudantes, o escritor Benedito Cunha Mello. Ele trabalhava no Hospital Militar e ia na viagem do trem das 5h15 e chegava na estação de Central, às mais ou menos 6 horas da manhã. Bom, durante essa viagem, num dado um tempo de política em Jaboatão, política eleitoral, aparecem alguns candidatos a vereador e aquela coisa servia até de coisas ridículas, vereadores que tinham por lá, o Munguba e outros mais. Então aparece a figura do bode, um bode bem grande, mal cheiroso, bode cheiroso. O apelido do bode era no distrito de Cavaleiro. Ele ficava na esplanada da estação de Cavaleiro e entre as pessoas lá, exalando aquele mau cheiro terrível de urina de bode, aquele bode velho, com aquele cavanhaque, aquele chifre grande. Bom, então o Benedito Cunha Mello, que era poeta e tinha uma coluna no Jaboatão Jornal, Trovas e Trovoadas, ele começou a falar nas poesias dele, nos sonetos, sobre o bode cheiroso. E num dado momento, por brincadeira talvez, ele lançou a candidatura do bode cheiroso à Câmara de Vereadores de Jaboatão. E essa coisa foi se alastrando, se comentava no trem, os estudantes conversavam com o Benedito Cunha Mello, que era o poeta, jornalista, e contavam a história do bode cheiroso. Benedito Cunha Mello começou alimentando essa candidatura de bode cheiroso à Câmara de Vereadores. E isso perdurou até a realização da eleição. Havia uma campanha. Os estudantes todos ficavam muito entusiasmados com a campanha de bode cheiroso. Eu me lembro claramente que na época a eleição se usava a chapa impressa com o nome do partido e em quem a pessoa votava. Eu me lembro claramente que eu fui incumbido de mandar imprimir as chapas. E lembro que as chapas eu mandei imprimir na Rua da Glória. A Rua da Glória, depois da entrada da Rua da Matriz, na Rua da Glória tinha uma topografia lá, e eu mandei imprimir as chapas. O partido do bode, segundo a ideia do professor Benedito, era Partido do Come e Dorme. PCD. Partido do Come e Dorme. Existia na época o partido PDC, que era o Partido Democrático Cristão, e que naquele tempo era até, se não me falha a memória, era do Monsenhor Arruda Câmara, que era deputado federal. Bom, essa campanha foram impressas as chapas Partido do Come e Dorme. Voto a vereadora a Câmara de Vereadores de Jaboatão em bode cheiroso. Agora, em cima, na chapa, na hora de imprimir, o rapaz lá botou. Eu acho que ele havia um erro, entendeu que havia um erro. Botou Partido Democrata
cristão, ao invés de Partido do Comidórmio, PCD, e a chapa por impressa. E elas foram distribuídas. Aconteceu a eleição e, na verdade, os jornais de Recife, o Diário da Noite, o Diário do Pernambuco, falavam muito dessa candidatura, desse bode em Jabotão que era candidato a vereador. Fazia um alarde enorme, mas, na verdade, houve a eleição e o bode teve um voto. Uma chapa foi depositada. Talvez tenha sido até de um primo meu que também fazia parte da campanha, o Braz. Essa coisa ocorreu e o jornal da época alardeou que o bode tinha conseguido 400 e tantos votos. Não. Na verdade, não teve essa votação. O bode teve um voto, uma chapa daquela. Agora, a chapa foi impressa e foi distribuída em Jabotão, a pé, para votar em bode cheiroso, certo? E aquilo ali os estudantes faziam propaganda, e me lembro até que moldaram uns tijolinhos em formato de sabonete e escrito assim, à mão, voto em bode cheiroso. Enrolava aquilo como se fosse um sabonete e distribuíam com o pessoal lá da coisa. Isso aconteceu. O lado pitoresco, o lado gostoso da história. Né? E depois até mandavam telegrama para a Câmara de Vereadores, ao presidente da Câmara, dizendo que tinha sido eleito e que esperava ser comunicado da data da posse, aquela coisa toda. Um negócio muito bom, pitoresco, muito gostoso, bom de ser vivido. Aquilo ali, coisa de estudante, era aquilo mesmo. Essa é do bode cheiroso. E assim, também tem a história muito bom. Ia às noites, meu pai tinha uma pequena loja lá na rua Barão de Lucena, 639, a loja nova, Rua Barão de Lucena, 639. Era de lado da casa hoje é o ginásio, parece o ginásio do Estado. Na época era a casa do Dr. Marco Pessoa, que era uma pessoa conhecida e político em Jabotão. Mas a coisa tinha sentido, era muito bom, era muito gostoso aquilo ali. A viagem do trem era bom. Aqueles bancos de madeira. Agora é bom citar que na regência da Greta Westen, o horário era impecável. Era 5h15 da manhã, era 5h15 mesmo. 5h15 estava o chefe da estação apitando para o maquinista que estava com a cabeça de fora na locomotiva e mandando que o sino batesse o sino. O maquinista apitava e a locomotiva começava a puxar a composição com destino a Recife. Bom, lindo aquilo ali. E outra bom, todos que trabalhavam no trem, do maquinista, o foguista, o cobrador, o chefe da bagagem, todos vestidos com a farda da empresa de Greta Westen. Um tempo que deixa saudades, um tempo gostoso, um tempo bom de se viver, certo? Era aquela coisa muito dependia de muito esforço da gente, porque era 5h15 da manhã. Às vezes, na época do escuro ainda, a gente saía da rua Bernardo Vieira de Mello, descia a rua da Macaíba, ia até a estação do Maltém. A volta acontecia também saindo de Recife
É 12 horas e 15 minutos. Do tempo que eu viajei, os 7, 8 anos, nenhum dia houve atraso. É bom fritar. Não havia atraso. Tudo no tempo certo. O bom também é que tinha um cobrador da Gratuesta. Ele, eu não sei se falava inglês, mas a estudantada vivia lá trocando com ele. A conversa é tudo em inglês. Tudo em inglês. Você veja a figura do cobrador lá, conversando dialogando com os alunos, os estudantes. Muito bom, muito gostoso isso. Outra coisa também era a visita que meu pai fazia, acertava lá com o pessoal da usina Bulhões, para fazer a visita à noite, à usina Moendo, a assistir o caminhão, os trenzinhos descarregando cana lá na esteira da usina, a esteira, aquelas volantes enormes, passando para moendo a cana. Aquilo ficava gravado. Às vezes eu chegava em casa à noite, para dormir dava trabalho, porque estava aquele movimento persistia antes do sono. Na usina também visitava lá a seção de ensacamento. Eu me lembro, aquelas pessoas lá trabalhando com a pá, enchendo aquele saco de açúcar, pesando aquelas balanças, colocando, empilhando aquilo ali. Coisas que não passam, não gravam, né? Antes de chegar na usina, tinha uma rua bem longa, tinha aquelas árvores frondosas, que à noite aquilo ficava meio escuro, aquilo ali. E passou, mas ficou na mente. Eu, meu irmão Gildo, minha irmã Gisélia, meu primo Leonardo, meu outro primo Luciano, a prima Luzinete, Lígia, Lúcia, não me falou nenhum. Filho de seu Lauro e minha tia Maria dos Anjos, que moravam na rua de cima, na rua de Santa Amaro. Uma coisa maravilhosa. E às noites, às vezes, as brincadeiras de falsa bandeira correr lá na rua, para cima e para baixo, até 8 horas da noite. Bom, uma juventude que eu reputo sadia, boa, gostosa, não é? Muito bom. Depois de um certo tempo, quando seu Vicente assumiu a prefeitura, seu Vicente Carício, Vicente Alberto Carício, assumiu um tempo a prefeitura, alguns meses, ele restaurou ou construiu a Praça do Cruzeiro, onde antes era a igreja Rosário dos Pretos, que ficava um pouco acima da rua que eu morava, a Rua Bernardo Vieira de Melo, 96. Foi restaurada. Eu me lembro que na época eu consegui 2 pés de macaíba, que ainda estão lá. Eu, há pouco tempo, estive por lá e verifiquei que os pés de macaíba estão lá. Aqueles pés de macaíba foram trazidos lá do cercado do Doutor Veloso, lá perto do rio, foram trazidos já com 2 ou 3 metros, e o pessoal ficava mangando dizendo que não ia pegar. Todos pegaram. E até os pés de flamboyant, também plantados, ainda estão por lá. Tá certo? Perto do Cruzeiro. Lá ficou a base para ser colocado o busto do padre Cromácio Leão, o pároco e o maestro. Também assisti o ensaio da banda com
Padre Cromácio regendo. Às vezes ele se exaltava tanto, com a batuta na mão, pulava, levantava a batina, aquela batina preta, e ele ficava entusiasmado, regendo a sua banda, Padre Cromácio Leão. Uma juventude sadia, gostosa. Por que também não falar nos banhos da vovó, lá no Rio Duas Unas, com os primos, os irmãos? Meu pai também ia, participava. O banho da vovó. Bom, será que as coisas de antigamente elas se repetem hoje? Existe parecido a ideia? Isso passa na cabeça de alguém? Não. Eu acho que não. Eu me lembro também que às vezes eu não voltava para Jaboatão no trem das 12h15, voltava no trem de 2h30. Me lembro também de a figura de Ascenso Ferreira, que ia tomar o trem de 2h10 e se dirigia a Catende. Ele ia para Palmares. Um homenzarrão, um homem de um corpo, todo vestido de branco, com um chapéu grande na cabeça. É o trem, é o Ascenso Ferreira. Vou danado para Catende, vou danado para Catende. Muitas vezes encontrei com ele lá na Estação Central. Muito bom isso. Recordo isso com uma saudade danada. Mas hoje está completando 87 anos, que parece ontem, né? É imorrível a coisa fixada na memória. Isso não muda. Será que os jovens de hoje têm essa oportunidade? Não sei. Não sei. O trem das 12h15, Recife e Jabotão, sempre estava lotado. 5 ou 6 vagões. 5 ou 6 vagões. Os bancos de madeira. Banco de madeira. Pois não. Daquele que vai para frente, para trás, de acordo com o sentido que você se dirige. Não sei se hoje cobram muito calor, que exigem, pedem ar-condicionado. Será que ar-condicionado resolve determinados problemas que denotam falta de formação familiar, educação familiar? Não sei, eu não sei responder. Sinto muita saudade. Muita saudade. Ainda ontem pensei muito numa viagem que fiz, isso já, estudante de agronomia. Recife, Jaboatão, para Serra Talhada. O trem passava em Jaboatão às 6h15 da manhã. E eu fui com meu colega Diomedes Barreto Júnior, que era de Jaboatão, e fiz essa viagem. Saí de Jaboatão às 6h. Cheguei em Serra Talhada. Chegamos em Serra Talhada, era 8 horas da noite. O trecho antes de Serra Talhada estava sendo concluído. Estava no barro ainda. A linha férrea não estava empissarrada, não estava empedrada. Nós chegamos lá, tinha de branco o olho, 8 horas da noite, Serra Talhada. Vamos estagiar na Estação Experimental do Saco, lá. E, na época, o chefe da estação era um colega nosso, Antônio Ribeiro Godoy. Antônio Ribeiro Godoy. Estava chegando lá também,
um colega nosso, o Marcelo Garcia Bessa, que havia na época terminado o curso de agronomia na escola de Areia, na Paraíba. Muito bom. Bom, Serra Talhada. A Estação Experimental do Saco. É do IPA. E, na época, pertencia ao DPV. A viagem foi custeada pelo Departamento da Produção Vegetal, cujo diretor era um agrônomo jabotonense, Dr. Arnaldo Peixoto de Santa Oliveira. E por aí prossegue a história que pode continuar a ser contada.